respeito do tempo, de como nós lidamos com o tempo e de como nós andamos muito ansiosos, tentando utilizar esse tempo de uma maneira ávida, sempre com pressa, sempre correndo, ou de maneira inversa, com preguiça, ou protelando, ou retardando aquelas atitudes, aquelas ações que são essenciais, né? Então, como muitas vezes a gente fica entre um comportamento que não é bom e o outro que é pior. Eu não sei dizer qual dos dois é mais problemático. E veja bem, a gente traz os temas, né? Eu não sei os outros oradores, mas normalmente aqueles que me afetam mais de perto. Por quê? Lógico, a gente vivencia essas experiências, né? Então, por mais que a gente estude, trabalhe a nossa própria evolução, a gente ainda está aprendendo a lidar com a ansiedade, com a protelação e procurando usar o tempo da melhor maneira possível. Então, para o nosso bate-papo, eu trouxe algumas anotações que eu fui buscar na literatura, né? Na literatura espírita. E a gente vai usar, então, essa mensagem que está no livro Conduta Espírita, do André Luiz, Psicografia do Chico, em que André Luiz fala o seguinte, né? Em nenhuma condição malbaratar o tempo com polêmicas e conversações estéreis, ocupações fantasistas e demasiado divertimento. Do que ele está falando aqui? Ele está falando das distrações. Distrações são acontecimentos, histórias, notícias, nas quais a gente se envolve, ouvindo, assistindo, e que a gente deixa de fazer o que é o essencial, o principal, distraído com essas notícias, com essas conversas, com essas fantasias. É disso que o André Luiz está falando. Mas, Priscila, tem muita conversação hoje que toma muito tempo da gente, né? Porque se você for, por exemplo, um usuário da rede social, no Facebook, a pessoa escreve, aí você coloca seu comentário. Aí tem a resposta do comentário, que é a réplica. Aí tem a resposta do comentário, que é a tréplica. E a gente vê, muitas vezes, uma energia muito grande nossa que poderia estar sendo utilizada para uma coisa muito importante, para o nosso estudo, para o nosso trabalho, para o relacionamento com as pessoas que são próximas a nós. E nós desviamos essa energia tão importante para essa conversação, essa interação que muito, muito raramente vai nos trazer algum benefício. Então, o que o André Luiz está falando aqui? Que a gente não deve de maneira nenhuma interagir? Não. Ele está falando do excesso. Ele está falando do exagero. Ele está falando da importância de nós buscarmos ter ponderação, ter bom senso na utilização do nosso tempo. Isso é muito importante. E divertimento demasiado, o que será que é? Priscila, eu nem tenho essa palavra no meu dicionário, divertimento. Eu trabalho de domingo a domingo, não sobra tempo nenhum. Férias, faz uns 3 anos que eu não tiro férias. Bom, então você não está nessa turma, mas deveria programar sim. Por quê? Porque o descanso, a pausa,
até o lazer, eles são necessidades do ser humano. Então, mais uma vez, ele está falando do excesso. O divertimento, a conversa prazerosa com os familiares, a interação com os filhos, com o cônjuge, até com os amigos. É uma coisa importante. E também é necessário a medida. Ter bom senso na interação. E aí ele fala para a gente essa frase muito importante, que desperdiçar o tempo é esbanjar um patrimônio divino. Como assim patrimônio divino? Porque a gente tem a ilusão de que o tempo é nosso tempo. É meu tempo, eu faço com ele o que eu quero. Mas o tempo, na verdade, ele é um empréstimo. E nós teremos que dar conta. Nós teremos que fazer uma prestação de contas quando o tempo que nos foi dado para a nossa existência terminar. Porque ele é dado em cotas. Né? Então, foi-me dado uma cota de tempo para essa encarnação. Se eu aproveito bem, pode até ser concedido um tempo extra, se eu estiver sendo útil aqui. Se aquilo que eu estiver fazendo na Terra for útil, pode ser que seja concedido mais um tempinho extra. Mas se eu começo a me comprometer e fazer coisas que vão me prejudicando cada vez mais, pode até ser abreviado meu tempo para eu não me comprometer mais ainda. Então, o tempo, na verdade, é um patrimônio de Deus. E nós devemos aprender a usar sabiamente. E aí André Luiz fala, mais especificamente, né, das aflições ou da ansiedade. Ele fala assim: afastar aflições descabidas com referência ao porvir, o futuro. Muitas vezes a gente fica pensando no futuro. E se eu morrer? E se eu adoecer? E se meus filhos ficarem sem mim? E se o planeta entrar em guerra? E se tiver outra Covid, pior ainda, o ano que vem? E se? Essas aflições que a gente cria na nossa mente, esses medos, né, eles não estão sendo realistas com base nas nossas vivências. É possível que aconteça alguma coisa ruim? É possível. Eu tenho algum domínio sobre isso? Não, nenhum. É muito provável de que as coisas que eu imagino, muito ruins, nunca cheguem a acontecer. E quanto tempo foi que eu passei da minha vida pensando naquilo? Quando eu poderia estar fazendo coisas úteis, muito melhores com o meu tempo. Então, essa preocupação me dá a ilusão de que eu tenho algum controle sobre aquilo. E é muito diferente eu me preocupar do que eu ser previdente. Como assim? Quando eu sou previdente, eu me ocupo. Então, eu tenho medo de faltar para minha família? Eu posso fazer um seguro, eu posso fazer uma poupança, eu posso cuidar bem da minha saúde. Eu posso aproveitar bem os momentos que nós estamos juntos para já passar os valores fundamentais da existência para os meus filhos. Eu posso aproveitar e demonstrar todo o meu afeto para o meu cônjuge. Então, isso é ser previdente. Eu posso pensar no futuro, fazendo coisas que realmente beneficiam eles. Muito melhor do que me preocupar e achar que simplesmente de pensar nas coisas ruins, eu posso evitá-las. Vocês percebem a diferença? Dá para a gente entender que quando eu me ocupo, isso é uma coisa benéfica. O nosso cérebro, ele não foi feito só para pensar.
Ele foi feito para pensar e executar. Significa que se eu estou preocupado se vai faltar luz em casa, eu devo pensar em ter um gerador, em ter uma vela, e ir atrás daquilo e executar e me preparar para que tenha uma opção caso falte luz elétrica em casa. É para isso que serve. E não só para ficar preocupado com todas as coisas ruins que pode acontecer se faltar energia. Essa é a diferença entre ser previdente e preocupado. E ele continua dizendo da importância de nós executarmos os nossos deveres que o mundo nos designa a cada minuto que passa. Ou seja, executar as nossas tarefas, fazer aquilo que é esperado de nós. Dentro da profissão, dentro do papel da família, como pai, como mãe, como irmã, como filha, na casa espírita, ou dentro da sociedade. O papel que é esperado, as tarefas que são esperadas de mim. Por quê? Porque o amanhã germinará da semente do hoje. Ou seja, se eu executo hoje, se eu planto, se eu semeio, eu vou ver frutificar. Eu vou ver os frutos daquilo que eu estou plantando. Mas se eu só me preocupo com amanhã e não semeio, não vou ter colheita. É disso que ele está me falando, não é? E ele fala aqui também sobre realizar as resoluções do bem naquele momento em que surjam. Do que ele está me falando agora? Ele está falando de protelação. Para que a gente evite a protelação. Se eu pensei num problema e eu tive uma ideia para uma solução, eu devo procurar executar aquilo agora. Não deixar para depois. Porque no depois, as circunstâncias, o contexto onde eu estou vivendo, pode mudar completamente. Eu posso não conseguir mais fazer aquilo que eu tinha tido a ideia, eu tinha intuído. Às vezes até um amigo protetor, um espírito amigo, poderia ter me inspirado para eu realizar alguma coisa, mas tinha que ser naquela hora. Porque as circunstâncias eram favoráveis para que eu executasse aquilo. Depois, pode ser que eu tenha outras oportunidades? Sim, nós sempre temos oportunidades. Mas não são as mesmas oportunidades, são outras. As situações são outras. E as oportunidades que a gente tem podem ser muito mais complexas, mais difíceis de realizar do que aquela primeira que surgiu. Por isso que eu não devo protelar e deixar para depois a resolução das dificuldades. E o que tem isso a ver com ansiedade? Tem a ver com essa angústia, essa aflição que eu tenho diante da problemática que a gente está enfrentando. Nesses tempos de pandemia, onde a gente tem uma mudança naquele padrão de comportamento que a gente tinha antes, nós precisamos usar máscara, a gente não pode ir em todo lugar que a gente gostaria livremente. É uma situação que para a gente é uma situação nova, diferente. E a gente fica preocupado, será que vai mudar? Será que não vai mudar? Que hora que vai acabar, afinal de contas, essa pandemia? A gente gostaria de ter o poder de saber. Mas isso é algo que não vai acontecer. A gente não tem como prever o andamento das coisas. Tudo que a gente pode fazer é o melhor ao nosso alcance hoje. E aí a gente vai recorrer ao Evangelho, quando Jesus nos diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, ou quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Então, o que acontece?
Quer dizer o quê? Que eu não tenho que planejar a roupa que eu vou usar? Ou não tenho que ter comida na minha despensa? Não é disso que ele está falando. Isso é a previdência. E sim, várias vezes Jesus falou da importância de ser previdente. Né? Como o homem que constrói a sua casa na pedra é um homem previdente. Diferente do homem que constrói sua casa na areia, que a casa tomba. Então, ele não estava falando para a gente não ser previdente. Ele estava falando dessa aflição, dessa angústia que a gente sente por não saber o futuro. Gente, alguma vez a gente soube o futuro? Desde quando a gente foi cartomante, ou teve bola de cristal, nós nunca soubemos o futuro. Nós fazemos planos, projetos. Mas controle sobre o que vai acontecer a gente nunca teve. Então, apesar da gente saber que o futuro a Deus pertence, a gente fica querendo ainda ter algum poder, algum controle sobre isso. E o que ele diz é que basta cada dia o seu mal, que a gente tem que trabalhar com as circunstâncias que a gente tem no hoje. Por quê? Porque ficar ansioso não vai adiantar de nada. Mas mesmo assim a gente fica. Né? E se a gente for pensar, né, na diferença de ser previdente, previdente é uma coisa sensata, moderada. Eu faço um planejamento, eu faço uma previdência privada, eu faço uma poupança, eu procuro pagar um consórcio para ter um carro, uma casa. Eu trabalho todo dia na educação moral dos meus filhos para que eles se tornem pessoas melhores. Eu faço evangelho no lar toda semana porque eu estou passando valores morais. Muitas vezes a gente quer assim, a gente quer lá no futuro que nossos filhos sejam pessoas de bem. Mas a gente esquece que esse é um trabalho de todo dia, né? Um trabalho de educação, de trazer as crianças para o aprendizado, na evangelização, de ter em casa um comportamento que demonstre para elas o quanto a gente valoriza a família, os bens morais, o crescimento espiritual, e não só o crescimento material, é importante também, mas é secundário. E aí a gente quer que lá no futuro eles se tornem pessoas de bem, esquecendo que esse é um trabalho de todo dia. Então, a previdência ela é sensata e moderada, enquanto a preocupação ela é irracional, não faz sentido nenhum. É uma ilusão de controle que a gente tem. Mas, Priscila, ansiedade, será que é tão ruim assim ficar um pouquinho ansioso? Isso é sempre um problema? Não, não é. A ansiedade em cotas, né, é uma coisa natural. A gente vai ficar ansioso se a gente for fazer uma prova, se for casar, se for ter filhos, se for comprar uma casa, se for comprar um carro, se for começar uma atividade na casa espírita, se for começar um curso, se for mudar de cidade. Essa ansiedade, quando nós temos novidades na nossa vida, é uma ansiedade normal. Mas, se a gente tiver um descontrole, a gente vai ter uma ansiedade que a gente chama de patológica. As estatísticas mostram que o Brasil é um dos países que tem maior nível de ansiedade patológica. Como assim ansiedade patológica? Aquela que a pessoa, por conta da ansiedade, não consegue desenvolver sua vida de maneira normal. Ela adoece. Ela tem sintomas físicos. Começa a suar, começa a tremer, tem taquicardia. O pensamento não sai do lugar, só fica pensando naquilo. Ela não consegue, às vezes, sair de casa para executar suas tarefas, para fazer uma visita ou para ir trabalhar. E aí a gente vai ter vários tipos de ansiedade. Fobias, fobia social, até a síndrome do pânico, que é talvez o caso mais grave de ansiedade. E aí, o que acontece se a gente tem esse tipo de ansiedade?
esse tipo de ansiedade, ele vai trazer graves danos para a nossa saúde, para a nossa vida. Porque, de certa forma, ele vai impedir a gente de fazer aquilo que a gente precisa fazer, as nossas atividades do dia a dia. E como é que eu vou lidar com isso? Tem remédio? É uma doença? O que será que é isso? A Joana de Ângeles nos diz que muitos casos de ansiedade são derivados da consciência de culpa. Então, em reencarnações anteriores, por situações diversas e equívocos que a gente cometeu, fica registrado na nossa mente uma culpa por algo que a gente fez de errado. E agora que a gente tem uma oportunidade de fazer certo, a gente tem medo de errar de novo. Então, muitas vezes, para não errar, eu fico paralisado. Eu não consigo agir por conta daquele medo de errar de novo. De fazer novamente aquilo que me prejudicou. Bom, mas se eu não ajo, eu não me reabilito. Né? Então, às vezes é melhor a gente agir tentando acertar, mesmo que erre, do que ficar completamente paralisado, porque aí a gente não tem avanço nenhum. E como é que a gente lida com isso? Vamos tentar entender um pouquinho. Né? Que a gente tem espírito, perispírito e um corpo físico material. Essa ansiedade patológica, né, que deixa a gente com taquicardia, que deixa a gente sem controle do nosso próprio corpo. Tem pessoas que têm sensação de morte, elas acham que elas vão morrer, vão lá para o postinho, vão para a UPA, vão para a emergência, achando que está tendo um ataque cardíaco. E aí? Vocês acham que quem tem ansiedade está tendo sintoma no corpo, não é? É no corpo isso, não é? Ou não? É no espírito que está tendo esse sintoma. O que você acha, Clarice? Não faz ideia? Estou achando que eu estou tendo um ataque cardíaco, estou suando em bicas. É no corpo, né? Então a gente está tendo sinais, sintomas no corpo físico. Mas uma outra característica da ansiedade é o pensamento ansioso. Pensa sempre no pior, pensa que alguma coisa ruim vai acontecer. De todas as possibilidades, pensa sempre na pior possibilidade. Acha que se acontecer uma vez uma coisa ruim, sempre vai acontecer aquela coisa ruim. Vocês acham que o pensamento é um sinal característico do corpo físico ou característico do espírito? Então, veja bem, a ansiedade ela é um conjunto de fatores. Ela afeta a nossa mente, né? E também afeta o nosso organismo físico. Nessa altura do campeonato, quando a pessoa manifesta essa ansiedade, a gente já vai ter consequências. As consequências no corpo físico. Então, eu preciso cuidar das consequências. Muitas vezes eu vou precisar até de intervenção médica. Medicação. Mas se eu só cuidar da consequência, nunca mais eu vou ter ansiedade? O que acontece na hora que eu parar a medicação? Se eu não mudei a causa, se eu não mudei o pensamento, se eu não mudei a minha maneira de enxergar o mundo, de enxergar os desafios do mundo como maneira de crescimento, não adianta nada. Eu tiro o remédio, a causa continua aqui. Então eu preciso trabalhar
Se eu não tenho sintoma, eu vou trabalhar só na causa. Não, Priscila, eu nunca tive esse negócio desse sintoma aí que você está falando. Graças a Deus, mas a minha cabeça fica pensando que algo ruim vai acontecer. Então, onde eu vou agir? Na causa. Vou agir no meu pensamento. Vou agir, posso procurar terapia, posso vir na casa espírita. O que é importante eu entender? Que tudo que acontece de desafio nessa vida é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Que os desafios, eles vêm na medida da possibilidade do nosso enfrentamento. Não vou ter tantas dificuldades se for para eu sucumbir. Faz sentido Deus mandar a gente numa reencarnação, para a gente passar por uma experiência, se for para a gente errar em tudo, falhar em tudo? Não, né? Mas veja bem, estou falando da nossa atitude diante das dificuldades. As dificuldades vão existir? Não, elas fazem parte desse mundo. Se eu conseguir olhar para isso com mais naturalidade, fica um pouco mais fácil de eu trabalhar essa ansiedade. O problema veio? O problema faz parte do mundo. Eu vou usar todos os recursos que eu já tenho, de inteligência, de paciência, meus amigos, as informações que eu tenho para lidar com aquilo. Faz sentido? Não? Mais ou menos? Para que eu possa ver os desafios como parte da vida. Né? E se eu estou nessa situação aqui, se eu já apresento sintomas, ou eu não, mas alguém que eu conheço muito próximo, essa pessoa ela precisa trabalhar as duas coisas. Precisa trabalhar no físico e precisa trabalhar no espiritual também. Trabalhando a consequência e trabalhando a causa. A Joana continua dizendo sobre a ansiedade e que ela é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. É comum dos nossos dias a dias. Nós vivemos tempos de ansiedade. E o que piora a nossa ansiedade? O materialismo, o imediatismo, a comparação que a gente faz com as pessoas que a gente conhece. A gente fica se comparando com o outro, tanto em termos de posse, como em termos de capacidade. Quando o que a gente deveria fazer é se comparar com a gente mesmo. Nós já estamos praticamente no final de 2021. Será que quando a gente avalia como a gente começou o ano, será que a gente melhorou um pouquinho em alguma coisa? Nos últimos 2 anos, será que a gente melhorou o nosso comportamento? Será que a gente se tornou pessoas um pouquinho mais pacientes ou um pouquinho mais compreensivas? Um pouquinho mais confiantes? Será que a nossa fé aumentou um pouquinho? Eu tenho trabalhado nisso? Ou será que eu penso se eu conseguir ou não financiar um carro? Como é que eu avalio o meu progresso? É pelas coisas materiais ou é pelas coisas espirituais? Porque o que a Joana está falando para a gente é que, normalmente, a gente só se avalia o nosso progresso pelas coisas que a gente conseguiu comprar, conseguiu adquirir, conseguiu deixar para os filhos, conseguiu deixar de herança. Conseguir terminar um curso, conseguir me formar, conseguir comprar um carro, uma casa, conseguir colocar meu filho na escola particular. E aí, a ansiedade a gente cresce demais.
Emmanuel fala para a gente sobre a importância de deixar as nossas inquietudes, as nossas inquietações, junto com Deus. Porque Ele, o divino amor que cogita do bem-estar de todos nós, Ele sabe muito mais do que nós o que é bom para a gente e o que a gente de fato necessita. Porque aí o que a gente acaba fazendo é que a gente vai procurando muito mais o supérfluo do que o necessário. Tem um livro, eu estou tentando lembrar, acho que chama O Poder do Agora. Ele tem uma frase que eu acho incrível, ele fala assim: nós nunca teremos o suficiente daquilo que não é necessário. Como assim? Aquilo que é necessário a gente consegue quantificar. Eu preciso de, sei lá, uma casa para habitar. Isso é necessário. É a minha segurança. Uma casa para habitar não significa que eu sou dona da casa, mas eu preciso de uma casa para habitar. Certo? Para estar protegida do sol, da chuva. E se eu tivesse 20 casas, será que 20 é necessário ou é melhor 30? 30 é melhor do que 20, mas para quê? É para morar? Então, nunca é suficiente, porque está além do necessário. E muitas vezes as nossas inquietações são por essas coisas que não são o necessário, são o supérfluo. A gente fica se comparando com o outro. A Joana, ela diz para a gente que o ser humano, além das necessidades reais, ele cria necessidades que são necessidades imaginárias. E essas necessidades imaginárias, elas não têm limite, porque a nossa criatividade é muito grande. E a gente está continuamente procurando atender a essas necessidades imaginárias. Se a gente fosse comparar com todo mundo que a gente conhece no Facebook, então a nossa ansiedade vai crescer muito mais. Porque às vezes no fim de semana eu fui lá na Cidade das Crianças e eu estava super feliz com meu filho, com a minha filha. Mas aí eu vejo que o meu vizinho, a minha irmã, a minha cunhada, não sei quem, foi viajar, não sei para onde, lá no Nordeste. Pronto. A minha felicidade acaba na hora. Por quê? Porque o ser humano tem muito essa coisa de se comparar com o outro, com o que o outro está fazendo, com o que o outro tem. E a gente deixa de ser feliz com aquilo que nós estamos vivendo e que às vezes é ótimo, por conta daquilo que a gente imagina que o outro está vivendo. Às vezes o outro está lá na praia maravilhosa do Nordeste, sozinho, sem família, sem filho, ou está lá cheio de gente, mas fica focado no celular, no notebook, trabalhando, não está aproveitando aquele momento. Como é que eu vou saber? Eu vou saber? Eu não vou saber. Cada um está vivendo a sua experiência. Então, procurar ser feliz com a nossa experiência. Entender que aquilo que eu estou fazendo é o que vai realmente fazer o meu crescimento, a minha evolução espiritual. Que nós possamos, então, procurar fazer aquilo que está ao nosso alcance bem feito. Tirar as alegrias daquela experiência que a gente está vivenciando. Se hoje eu tenho um companheiro, estou brigando com meu companheiro, eu tenho um companheiro para brigar. Tem gente que daria muito para ter um companheiro para brigar. Eu tenho pacientes que falam assim: eu queria brigar com meu companheiro, ele não fala comigo. Interessante isso, né? Porque eu tenho outros pacientes que falam assim: eu só queria que ele ficasse quieto, porque ele briga comigo o tempo todo. São experiências diferentes.
Não vou dizer que uma é melhor, que a outra é pior, porque cada um está vivendo a experiência que cria, que provoca, que necessita, que precisa lidar com aquilo, aprender a lidar com aquilo. Então, a experiência que eu estou vivendo hoje, ela é necessária para o meu aprendizado. Que eu possa olhar para essa experiência, entendendo que Deus me colocou a melhor experiência possível, a mais adequada para que eu crescesse nesse momento, nessa encarnação, com a melhor experiência possível para o meu aprimoramento. Eu desejo a todos uma boa semana e que a gente possa, agora acabou o nosso feriado, né? Nós vamos ter uma semana mais curtinha, que nós possamos aproveitar todos os dias, sem ansiedade, aproveitando o nosso tempo da melhor maneira possível, sem pressa e sem protelação. Que a ansiedade seja só aquela da alegria de acordar de manhã e saber que a gente tem um novo dia para crescer, para aprender, para viver. Uma boa noite a todos.